Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pelo seu infinito amor para conosco. Louvado seja Deus pela forma sublime como Ele demonstra o seu amor através da ação gloriosa realizada por Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Aqui estamos para bendizer, exaltar e glorificar ao Senhor. Estamos aqui para render-lhe graça por tudo que Ele, o Senhor, tem feito em o nosso favor. Você já tem meditado nisto? Você já tem agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito em prol da sua vida? Estamos na Semana da Paixão e em se tratando da última semana de Jesus no nosso meio, na forma humana, nós contemplamos, por exemplo, em Mateus, do capítulo 21 ao capítulo 27, os principais acontecimentos da última semana de Jesus. No domingo, como este, que hoje nós entramos na semana chamada Santa. No domingo, veja o que diz o texto. Uma multidão recepciona Jesus na entrada de Jerusalém, que para os católicos são chamados Domingo de Ramos. Na segunda, Jesus deixa os líderes religiosos ao expulsar comerciantes do templo, que se encontra também em Mateus capítulo 21, do 12 ao 46. Na terça-feira, Jesus confronta a hipocrisia dos líderes judeus, que vai do capítulo 23 ao capítulo 25. Na quarta, Judas aceita suborno para trair Jesus. Capítulo 26, os versos de 14 a 16. Na quinta-feira, a última ceia, Judas trai Jesus. Pedro nega Cristo, conforme Mateus capítulo 26, do 17 ao 75. E na sexta-feira acontece a crucificação de Jesus. Os chefes dos sacerdotes instigam o povo a gritar: crucifica. Capítulo 27. Nós vamos estar lendo neste momento o texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto nos diz, na Bíblia de Estudo de Genebra, que é um texto também que se encontra em Marcos, em Lucas e em João. Então, se você encontra nos 4 evangelhos, eu vou estar lendo na descrição feita por Mateus, que diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta.
Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Fazendo ainda a leitura do comentário feito na Bíblia de Estudo de Genebra a respeito desse texto lido, ou seja, do capítulo 21, os versículos de 1 a 11, temos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sinótico é a mesma coisa que semelhantes. Somente Mateus menciona a mãe do jumento, provavelmente para enfatizar que ele era um jumento bem jovem, que não havia ainda sido desmamado. Portanto, ainda não havia sido montado, conforme Marcos capítulo 11, verso 2. Também faz-se referência à citação de Zacarias 9:9. Indica que a vinda do rei seria montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus escolheu tornar o cumprimento da profecia inequívoco. A entrada triunfal foi claramente um ato simbólico da parte de Jesus, conforme Zacarias 9:9. Era uma passagem reconhecida como messiânica pelos judeus, e o grito Hosana ao filho de Davi, no verso 9, assim como o espalhamento de mantos pelo chão, conforme 2 Reis, capítulo 9, verso 13, indica que a multidão reconhecia a afirmação de Jesus de que ele, o Messias, ele era o Messias. Observe a proclamação de Davi sobre Salomão como seu herdeiro, designado por ele ter entrado na cidade montado numa mula. 1 Reis, capítulo 1, verso 33, verso 38 e verso 44. O jumentinho também simboliza a humildade do Cristo ungido e sua dependência do poder de Deus. Você também contempla este contexto de bendito que vem quando você lê no Salmo 118, o verso 26. Jesus é Senhor.
Jesus reivindicou a autoridade de Deus ou de Jeová, conforme capítulo 21, no verso 3. No verso 7, nós temos um outro destaque feito pela Bíblia de Genebra que diz: sobre elas Jesus montou. Jesus não estava montado em cima dos animais. Ele, na verdade, montou sobre o jumentinho, conforme Marcos capítulo 11, verso 7. Além desse comentário feito pela Bíblia de Estudo de Genebra, quando você pega a Bíblia de Estudo Conselheira, você vai ter a seguinte colocação a respeito do mesmo texto lido, da entrada de Jesus em Jerusalém. Texto que você encontra em Marcos, capítulo 11, de 1 a 11. Em Lucas você encontra capítulo 19, de 28 a 40. E em João, capítulo 12, verso do 12 ao 19. No comentário da Bíblia de Estudo Conselheira em Mateus, temos: bendito o que vem em nome do Senhor. Esta narrativa narra o início da última semana da vida terrena de Jesus Cristo. Como citei, a última semana de Jesus Cristo na terra, de acordo com a Bíblia visual com infográficos, eu citei, vou só estar repetindo. O texto lido de Mateus, capítulo 21, dos versos de 1 a 11, narra Jesus na entrada de Jerusalém. Na segunda, Jesus deixa os líderes religiosos furiosos ao expulsar comerciantes do templo. Na terça, Jesus confronta a hipocrisia dos líderes judeus. Na quarta, Judas, um dos discípulos, aceita suborno para trair Jesus. Na quinta, a última ceia, Judas trai Jesus e Pedro nega Cristo. Na sexta-feira, acontece a crucificação de Jesus. Os chefes dos sacerdotes instigam o povo a gritar: crucifica. Isto mostrando como se portou o povo com relação a Jesus e como Jesus foi obediente ao Pai, concretizando a vontade dele de passar pela morte, e a morte, não qualquer morte, mas a morte de cruz. Seguindo o comentário da Bíblia de Estudo Conselheira, nós vamos ter: sua chegada a Jerusalém acontece em meio a grande alvoroço. A aclamação de Jesus como Messias se dá no coração de Israel, sua capital. É preciso levar em conta a dominação romana para compreender o ar de transgressão presente. O que temos para a nossa vida pessoal? Aclamar Jesus na capital da nossa vida privada e particular, mesmo que isso seja visto como transgressão pelo sistema. Adorar a Deus e louvar a Ele é um exercício espiritual que podemos fazer. Veja que em Isaías 43:7, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Seguindo o comentário da Bíblia de Estudo Conselheira, que nós paremos de
querer apenas soluções para meus problemas, seus problemas, os problemas de cada um. E passemos a dar honra e glória a Deus no coração de nossa vida, de nosso grupo ou instituição. Este é o caminho para uma fé madura e não utilitária. Que a gente possa esvaziar-se de nós mesmos e glorificar a Deus na beleza da sua santidade. Reconhecer o seu senhorio, reconhecer o seu infinito amor para conosco, reconhecer que Ele é aquele que cuida de nós em todo tempo e lugar, que Ele não nos deixa só. Quando a gente lê Mateus capítulo 28, verso 20, Ele declara a seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a gente quer conhecer a verdade, precisamos conhecer Jesus. No Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, ele diz a seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em todos os anos, nessa semana que se inicia hoje, a maioria das pessoas tem a preocupação com a semana chamada Santa, mas todos os dias são santos. Mas a grande evocação está nessa semana. E as pessoas do domingo, que é hoje chamado Domingo de Ramos, e vai até o próximo domingo, que é o dia que celebra a ressurreição de Jesus, as pessoas apresentam todo um ritual voltado para como se estivesse tão somente servindo a Deus, andando em sua presença, buscando a comunhão com Ele. Mas muitas vezes esquecemos de fazer esta comunhão diante do nosso próximo, diante da nossa família. Fazer essa comunhão aonde colocamos a planta do nosso pé, para que o nosso Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, seja exaltado, engrandecido e glorificado. Quando você olha, por exemplo, no verso 3 do texto lido, e se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. Isto falando a respeito de encontrar a jumenta e o jumentinho, desatá-los e trazer para Jesus. No comentário da Bíblia de Estudo Conselheira, que diz: o Senhor precisa deles, essa expressão que os discípulos deveriam responder a quem lhe perguntasse sobre o ato que eles estavam fazendo, temos o seguinte comentário: Jesus pode precisar do que é nosso. Em primeiro lugar, lembremos que Ele criou todas as coisas e que todas as coisas foram criadas por Ele, por causa dEle e para Ele. E dentro desse contexto, você lembre-se que você foi criado. Lembre-se que o desejo dele é que você esteja na presença dele, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração, o adorando em espírito e em verdade. Em se tratando da expressão "o Senhor precisa deles", Jesus pode precisar do que é nosso. Que possamos ver essa oportunidade de ceder veículos, de ajudar a carregar pessoas, de hospedar os mais humildes, enfim,
de fazer algo que glorifique ao Senhor, pois Ele já nos ensina em Sua palavra que quando assistimos a um dos pequeninos, estamos assistindo a Ele. E como você tem assistido aquele que está ao seu lado? Como você tem assistido aquele que precisa de você? O que você tem feito? Ainda seguindo comentários a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na Bíblia de Estudo do Expositor, ele faz algumas colocações que também considerei importante citar aqui nesta reflexão, para que você possa perceber a importância de dar primazia ao Senhor Jesus. Quando se aproximaram de Jerusalém, isto quer dizer os últimos 6 dias da vida terrena de Jesus, que começa aqui exatamente na entrada triunfal em Jerusalém. Eu já citei os 6 últimos dias, que foi do domingo à sexta. Segundo o texto, diz, e chegaram a Betfagé, isso é, muito perto de Jerusalém. Ao Monte das Oliveiras enviou então Jesus 2 discípulos. A tradição diz que eram Pedro e João. O texto em si não confirma. As pessoas é quem comentam que esses 2 discípulos foram Pedro e João. Dizendo-lhes, foi que Jesus disse, ide à aldeia que está de frente de vocês. Refere-se provavelmente a Betfagé. E logo, ou seja, imediatamente, achareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, fizer alguma indagação, direis, o Senhor os necessita e logo, ou seja, imediatamente. Esse que os perguntasse, os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, conforme Zacarias 9:9. E foram os discípulos e fizeram como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles seus mantos, ou seja, um tipo de cela improvisada. E fizeram assentar sobre eles. Ele montou o potro, tendo a jumenta, sua mãe, seguido, também preparada para outro cavaleiro, embora ausente, que seria como um símbolo de Israel que rejeitou a Cristo. Este foi mais um dos comentários apresentado pela Bíblia de Estudo do Expositor. Ainda vendo os comentários dessa Bíblia, no verso 8, que tem a expressão, e a multidão, que era muito numerosa, estendia seus mantos no caminho. O comentário está falando dos milhares que estavam se dirigindo a Jerusalém para celebrar as 3 grandes festas, a saber, a Páscoa,
a dos pães asmos e a da colheita. Cristo cumpriria todas as três. Quais são as três? Repetindo: a Páscoa, a dos pães asmos e a da colheita. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam. Isso era como um processo de pulverizadas, colocando estes ramos pelo caminho. Provavelmente se refere a folhas das palmeiras e ramos das oliveiras. No verso 9, que o texto diz: e a multidão que ia adiante e a que o seguia, representam Israel antes desse momento e a igreja que veio depois. Clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Era uma expressão da festa de tabernáculos, mas prematura. Em seguida tem: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Essas eram expressões de louvor por parte das pessoas que o reconheciam como Messias, mas ele não foi reconhecido desse modo pelos líderes religiosos de Jerusalém. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e diziam: quem é este? Se alvoroçou se refere a tremor, como num terremoto, milhares à frente dele e atrás deles faziam a cidade ressoar com a grande salvação. Hosana nas alturas. E o comentário do verso 11, que foi o último versículo que nós lemos do texto de Mateus capítulo 1, versos de 1 a 11, o verso 11 nos diz: e a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. O comentário é: esse é o título que era o mais compreensível pelas pessoas nesse dia, há 69 semanas, ou seja, 480 anos de predição de Daniel foi cumprida. Ou seja, o texto dito em Daniel, capítulo 9, verso 27, estava se cumprindo. Veja que Daniel é usado por Deus para falar a respeito das 72 semanas, que é dita as 72 semanas de Daniel. Os acontecimentos que estavam se dando com a pessoa de Jesus Cristo correspondiam exatamente à 69ª semana de Daniel. Vamos também ler o texto lá de Daniel 9, 27, para que você possa entender melhor o que é dito em relação a esta semana. Daniel 9, 27. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela foi revelada pelos profetas a respeito da pessoa de Jesus e tudo o que foi dito a respeito dele se cumpriu. Diz o texto de Daniel 9, 27. E por uma semana firmará o pacto com muitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e depois, com a multidão das abominações, virá o assolador, até que venha a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Fazendo comentário desse texto na Bíblia de Estudo do Expositor, temos: firmará o pacto. Refere-se ao anticristo. A frase na metade da semana refere-se aos 3 anos e meio, oportunidade na qual o anticristo mostrará quem realmente ele é e interromperá os sacrifícios no templo que fora reconstruído. Nesse tempo, ele, na realidade, invadirá Israel, que sofrerá a sua primeira derrota desde a sua formação como uma nação. Isto se deu em 1948. Até que venha a consumação, significa até o fim do 7º ano do período da grande tribulação. A frase "e o que está determinado será derramado sobre o assolador" refere-se a todas as profecias sendo cumpridas com respeito ao grande sofrimento pelo qual Israel vai passar durante os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, como está descrito em Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Vejam o que diz em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Diz o texto: para que você possa ir percebendo cada vez mais quão precioso é meditar na palavra de Deus, quão precioso é ter o seu ouvido atento a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Mateus 24, verso 21 e 22 nos diz: o título na Bíblia de Estudo do Expositor é A Grande Tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Ainda nesse 2 versículos, temos um breve comentário que diz: porque haverá então grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Está se referindo a isto. E quando você olha, como nunca houve, desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, isto quer dizer a pior que o mundo já conheceu, e será tão terrível que nunca será repetida essa aflição. No verso 22, nós temos o seguinte comentário: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? Refere-se a Israel, que se aproxima da extinção. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, os de Israel, aqueles dias serão abreviados, isto se referindo pela segunda vinda. Que você possa, enquanto ser criado por Deus, ou enquanto filho de Deus, refletir sobre a sua caminhada na terra e se indagar: o que eu tenho feito para glorificar aquele que me criou, aquele que teve misericórdia de mim, enviando seu Filho unigênito para morrer na cruz e dar o seu brado de vitória em meu favor.
Pense nisso. Jesus ainda continua de braços abertos para todo aquele que, através da palavra, venha crer que Ele fez o que você e eu não poderíamos fazer. Porque por mais que fizéssemos qualquer coisa, os nossos atos, que aos olhos humanos pudessem ser vistos como atos de justiça, diante de Deus, seria e será visto como trapo de imundície, como é descrito pelo profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 6. Mas a ação gloriosa do perfeito, ou seja, de Jesus Cristo, pode te colocar diante de Deus e te colocar de uma vez para sempre, para você exaltar e glorificar o nome dele pelos séculos dos séculos. Basta tão somente você crer que ele, Jesus, o Cristo, foi enviado por Deus para padecer na cruz, como diz em Isaías capítulo 53, em o teu, em o meu, em o nosso favor, e assim nos resgatar para Deus. E em Deus nós termos o cântico da vitória. Pense nisto. Estamos, por exemplo, no início da semana chamada Santa, semana considerada a última da vida de Jesus na terra, enquanto aquele que tomou a forma humana, como diz em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com Deus. Lembre-se disto. E não tenha as Semanas Santas apenas como um ritual, mas reconheça a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E não só nesta semana, mas em todos os dias da tua caminhada, você será apresentado diante de Deus como menina de seus olhos. Isto para a glória de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, lhe peço neste momento mais uma vez por todos os que se dispõem a ouvir esta reflexão a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o Senhor esteja abençoando cada um, abençoando os seus familiares e lhes dando a oportunidade de você, Jesus, triunfar em seus corações. Assim te rogamos, querido Deus, em nome de Jesus, em favor de todos eles. Assim como também lhe peço em favor de todos que já te conhecem e que se dispõem a ouvir, a meditar nesta palavra e querer te fazer notório, Senhor Jesus, a todos que lhe cercam, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, enfim, aonde colocarem a planta dos seus pés. Que o Senhor abençoe a todos. Assim lhe peço a Deus, em nome de Jesus. Amém.